Olá, mais uma vez, sejam todas bem-vindas, bem-vindos aqui a mais uma Quinta com Terapeuta, mais uma quinta aqui para a gente falar sobre assuntos relacionados à sexualidade, à terapia sexual, trazer informações para vocês aqui sobre esse tema que abrange tantas coisas, para poder ser uma fonte de consulta, de auxílio para vocês aí que trabalham como terapeutas ou que têm desejo de trabalhar como terapeutas. E falar sobre sexualidade é sempre muito interessante, muito importante também, porque são assuntos que são muitas vezes tabus tanto para os nossos clientes e muitas vezes para nós também, como terapeutas, certo? Então, para quem ainda não me conhece, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta sexual, sou sexólogo, especialista em sexualidade humana, sou professor da formação em terapia sexual, sou professor organizador dessa formação reconhecida pelo MEC através da faculdade FEX Educação, certo? Sou professor também de uma formação em terapias tântricas da Escola Mahara Tantra em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu dou aula lá na disciplina de Fundamentos da Sexualidade Humana, certo? Então, eu sou um dos professores da formação em terapia tântrica e a minha experiência, quando eu comecei a trabalhar com terapias, eu vim do Tantra, né? Então, é uma área que eu tenho bastante interesse, também gosto bastante, mas acabei vindo para o lado das terapias, da terapia sexual, que é uma área que eu me identifiquei mais, tá? Mas eu ainda continuo dando aula lá na formação, tá bom? E o que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje, tá? É um tema bem interessante, porque ele é uma forma diferente da gente pensar sobre o tratamento das disfunções sexuais, certo? Vocês vão ver que, na maioria das vezes, quando a gente pensa nas disfunções, a gente pensa nas disfunções clássicas, né? Falta de ereção, ejaculação precoce, falta de orgasmo, falta de desejo, certo? E aí, o que que a gente tende a pensar? Qual que é a lógica que a gente tende a pensar? Vem aqui, vem aqui comigo para vocês entenderem. Nosso tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre uma nova visão sobre o tratamento das disfunções, uma nova forma de enxergar isso aí, que a literatura científica vem apontando como uma forma mais efetiva da gente trabalhar dentro da terapia sexual, uma forma mais efetiva, uma forma mais rápida de você conseguir resultados mais concretos e mais duradouros aí em relação às disfunções. Então, a gente está acostumado, né, a pensar nas disfunções sexuais naquela lógica de eu ter um diagnóstico, certo? Então, eu vou ter um conjunto de sintomas ali que eu vou avaliar, e aí eu vou chegar num diagnóstico, e chegando nesse diagnóstico, eu vou pensar em algumas técnicas e formas de eu fazer um tratamento, né? Aquela lógica de que a gente chama de protocolo, certo? Qual que é o tratamento para disfunção erétil? Qual que é o tratamento para ejaculação precoce? Qual que é o tratamento para a falta de desejo, né? Da desejo hipoativo, certo? Ou o transtorno do desejo de excitação. Então, a gente costuma pensar muito dentro dessa lógica. Só que o que que tem se mostrado? O que que a literatura tem mostrado para a gente? Tem uma coisa bem interessante que a gente já fala disso quando a gente fala de disfunções sexuais. Se você pensar, muitas das disfunções, elas têm causas comuns, elas têm causas em comum, tá? E muitas vezes uma leva a outra, e dificilmente você vai ter uma pessoa que só tem uma delas, certo? Muitas vezes, por exemplo, as disfunções mais comuns no caso das femininas, que é a falta de desejo e falta de orgasmo. Muitas vezes, uma é causadora da outra e a outra está causando uma também, certo? Porque se você não tem desejo, você vai ter uma certa dificuldade a mais, tá? Para conseguir chegar no orgasmo, certo? Ou sentir sensações de orgásticas, né? Ao mesmo tempo que, quando você não consegue ter orgasmo, pode ser que isso leve você a ter uma queda de desejo, uma falta de desejo. Uma vez que a relação sexual ela começa a ser uma prática que não está te trazendo aquilo que você gostaria de ter, é comum, é normal, não é normal, é comum que você acabe perdendo o desejo por aquela prática, certo? Então você vê que uma coisa vai retroalimentando a outra.
Então, em vez da gente pensar na questão de vou diagnosticar uma disfunção, para aí eu pensar em qual protocolo, qual técnica que eu vou trabalhar para resolver essa disfunção. O que que a literatura tem trazido para a gente, né, mais atual, mais atualmente? Em vez da gente pensar em termos de protocolo, em vez da gente pensar em termos de diagnóstico e tratamento, a gente vai pensar em termos de processos. Já vou explicar o que que é esse conceito, tá? A gente vai pensar em termos de processos sexualmente disfuncionais. O que que são? E guarda esse nome, tá? Anota aí depois para vocês pesquisarem sobre, né? Ou da nossa formação em terapia sexual também a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas depois, se vocês quiserem pesquisar, processos sexualmente disfuncionais. O que que são esses processos que a literatura tem mostrado para a gente, né? Que a literatura científica tem mostrado para a gente? Esses processos, eles são conjuntos de comportamentos, significados, cognições e emoções que eu sinto de determinada forma que vão agir como fatores de vulnerabilidade ou de manutenção das queixas sexuais. O que que isso quer dizer, né, em miúdos aqui? Que se eu tenho uma pessoa que pensa de determinada forma, que sente de uma determinada forma, que dá determinados significados para situações sexuais, certo? Eu vou chamar isso de um processo. E a literatura, eu já vou falar quais são os processos aqui mais comuns, né? Que a literatura vem mostrando, que esses processos aqui estão por trás das disfunções. De qual disfunção? Das mais variadas delas. Então, olha só por que que se torna interessante, então, pensar através dessa visão, desse termo. Porque quando eu penso dessa forma, eu vou ver que o que eu preciso mexer, na verdade, não é tratar uma disfunção ou outra. Eu preciso mexer no processo que está disfuncional, que está deixando esse meu cliente ou esse meu paciente mais predisposto a desenvolver uma determinada ou várias disfunções. Mesmo que a pessoa já tenha uma disfunção sexual, pode ter certeza que vai ter ali na estrutura daquela pessoa processos disfuncionais ali. Eu vou dar exemplos daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor o que que são ah, esses processos, mas só para vocês entenderem qual que é a lógica por trás deles, tá? E isso vai ser sempre muito individual de cada cliente, de cada paciente. Por quê? Porque cada paciente vai desenvolver os seus significados, a sua forma de pensar, as suas estruturas cognitivas, os seus significados que eles vão dando às questões sexuais ao longo da vida, certo? Então, a gente vai pesquisar sobre tudo isso com os nossos pacientes, com os nossos clientes, para dar um direcionamento de qual processo que está disfuncional naquela pessoa, para aí sim eu poder usar as técnicas que a literatura científica diz que são mais eficientes para eu conseguir mexer naquele processo, não especificamente numa disfunção específica, mas sim num processo ou vários processos que estão agindo como fatores de vulnerabilidade ou mesmo de manutenção. O que são fatores de vulnerabilidade? É qualquer coisa que deixa a pessoa mais vulnerável a ter desfechos sexuais é, desfavoráveis a ela. Por exemplo, uma pessoa que tem baixo nível de educação sexual. Uma pessoa que tem baixo nível de educação sexual, isso aí, a falta de educação sexual é um fator, pode ser um fator de vulnerabilidade para essa pessoa. Porque uma vez que ela não entende muito bem como funciona o próprio corpo, uma vez que ela não entende muito bem quais são os estímulos que vão dar prazer para ela, uma vez que ela acredita muito em mitos e outras crenças, a gente vai falar de crença daqui a pouco, que são que mais atrapalham do que ajudam. Isso vai funcionar como fatores de vulnerabilidade, ou seja, deixa a pessoa mais vulnerável a desenvolver desfechos sexuais ruins, inadequados para aquela pessoa. E uma coisa importante que vocês devem ter em mente, né, e que eu sempre falo aqui, o que que é um desfecho, o que que é uma situação funcional ou disfuncional, certo?
o que que é ah, um pensamento bom ou ruim em relação ao sexo. Isso vai depender da pessoa, certo? É sempre em relação àquela pessoa que eu estou tratando, entende? Então, vou dar só um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Às vezes, tem pessoas que transar dentro do carro, num lugar que pode ser pego, isso pode ser flagrado por alguém, para algumas pessoas isso é extremamente excitante, certo? Então, isso é uma prática funcional para algumas pessoas, certo? Para outras pessoas, isso pode trazer medo, preocupação, pode ser altamente broxante, tá? Então, isso é uma prática disfuncional, é um repertório que para aquela pessoa não vai funcionar, ela é disfuncional. Então, nenhuma prática, ela é em si funcional ou disfuncional, vai depender da pessoa, do paciente, da pessoa que eu estou ali trabalhando. Entende por que que a lógica de protocolos fixos, ela não é interessante, ela não é tão eficiente? Porque, porque muitas vezes os mesmos comportamentos, as mesmas emoções que em algumas pessoas atrapalham, em outras pessoas vão ajudar em relação ao sexo, ao contexto sexual, tá? Mas vamos voltar aqui então. Vamos entender direitinho o que que são esses processos aqui que a gente está falando, né? Como eu falei, eles são um conjunto de comportamentos, cognições, emoções que são distintos entre si, que vão agir aí como fatores de vulnerabilidade ou mesmo de manutenção das queixas sexuais, certo? Então vamos entender mais um pouquinho essa lógica deles. Por que que eles são interessantes, né? É uma forma de tratar saúde mental, e é uma forma inovadora que a literatura tem mostrado para a gente, né, de tratar aí as questões sexuais e as questões mentais também, mas no nosso caso que a gente vai se ater àquelas questões sexuais. Por quê? Porque, como eu falei aqui no início, muitas vezes as disfunções elas não vão aparecer separadinhas aí, né? Ou a pessoa tem isso, ou a pessoa tem aquilo, ou a pessoa tem aquilo outro. Muitas vezes elas vão aparecer aí misturadas, juntas. Por exemplo, a coisa mais comum em homem, por exemplo, é você ter ejaculação precoce e disfunção erétil juntos. Isso é muito comum de acontecer. Igual o exemplo que eu dei nas mulheres, às vezes no homem, uma coisa leva a outra e a outra leva a outra também. Entende? Então, em vez de eu focar ali num protocolo para poder tratar aquela disfunção específica, eu vou pensar que tipo de comportamentos, que tipo de pensamentos, que tipo de tomadas de decisões, que tipo de emoções que essa pessoa está tendo que está levando ele a desenvolver isso aqui, ou que está deixando ele mais predisposto a desenvolver esse tipo de situação aqui, né? Que está levando a ele a ter uma resposta sexual disfuncional para ele, do ponto de vista dele. Então, por isso que se torna interessante eu pensar dentro dessa ideia de processo, porque aí eu não estou preso a um diagnóstico específico. Então, o processo é aquilo que a literatura muitas vezes vão chamar de que alguns quadros clínicos que aparecem para a gente, eles vão ser chamados de transdiagnósticos, ou seja, às vezes tem várias coisas ali na mesma pessoa, e não uma coisa só, né, didaticamente separadinha, igual a gente vê nos livros, tá? Então, por isso que é interessante a gente trabalhar por essa lógica, tá? Então, isso que a gente está chamando aqui de processos que são sexualmente disfuncionais, né, são, portanto, aspectos do funcionamento psicossexual da pessoa que estão associados à literatura científica, a gente não estou tirando isso aqui de trás da orelha, né? Que a literatura científica mostra que estão associados às principais queixas sexuais, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá? Nossa tarefa, no caso, então, para a gente entender o que que a gente vai fazer com um cliente que chega até a gente, até nós, né, para que nós possamos atendê-los, é fazer aquilo que a gente chama de conceitualização de caso, ou seja,
entender o quebra-cabeça que está ali na nossa frente, conversar com a pessoa, fazer a nossa anamnese, né, entender ali as crenças, os processos, os pensamentos automáticos que a pessoa tem, as emoções que a pessoa tem durante a questão sexual e como isso está se relacionando com essa queixa, com essa reclamação que a pessoa está trazendo para mim, né? Uma pessoa chega para mim reclamando de dificuldade de orgasmo, certo? Vamos conversar com a pessoa, entender vários aspectos da vida dela, aspectos relacionados ao relacionamento, aspectos relacionados à, à forma como ela aprendeu em relação ao sexo, à sexualidade, as crenças que ela tem em relação à sexualidade, para a gente poder entender e interpretar como todo esse conjunto de coisas que está acontecendo na vida da pessoa está impactando ali diretamente na vida sexual, nessa queixa que a pessoa está trazendo para a gente, certo? Então, a nossa tarefa é entender como transpor, né, as intervenções que são mais eficazes para o contexto específico do nosso paciente. Por isso que não tem uma fórmula escrita, uma receita de bolo para tratar tal situação, tal coisa, certo? A gente vai ter que entender a história do nosso paciente, do nosso cliente, entender quais os processos que estão ali, estão acontecendo na vida daquela pessoa, quais os conjuntos de comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções que estão agindo ali naquela pessoa, que está fazendo com que ela apresente essa dificuldade ou essa queixa sexual que ela está trazendo para a gente, tá? Então, para isso, a gente fazer uma conceitualização, entender a história do nosso paciente baseado nos processos, se torna mais eficiente do que você ficar tentando simplesmente diagnosticar uma disfunção. Estou dizendo que a gente não precisa de diagnóstico mais, que o diagnóstico não serve mais para nada? Não, não é isso, certo? Você identificar uma disfunção, ou mesmo diagnosticar uma disfunção, é sim, continua sendo interessante, mesmo porque algumas disfunções vão ter situações específicas, principalmente quando é de ordem biológica, por exemplo, certo? Às vezes um homem está tendo dificuldade de ereção, né, não necessariamente por uma questão psicoemocional. Geralmente está tudo envolvido, é tudo junto e misturado, certo? Mas de repente esse homem fez uma cirurgia de próstata, tá? De repente, esse homem está com alguma doença, diabetes, ou obesidade, ou alguma doença metabólica que pode estar levando àquela dificuldade de ereção ali, certo? Então, é claro que sim, o diagnóstico ainda não é que ele perdeu a importância dele, tá? Mas nós, como trabalhamos com a terapia sexual no sentido psicoemocional, para a gente se torna mais eficiente e mais interessante a gente pensar em termos de quais os processos disfuncionais estão levando a pessoa a ter que deixa a pessoa mais vulnerável a ter essas disfunções, certo? Então, quais são esses processos? Que processos são esses, então, Bruno, que a literatura mostra aí, que são processos que geralmente estão relacionados com as disfunções, com as queixas sexuais? Vou dar algum exemplo para vocês aqui e falar sobre alguns deles aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, um dos primeiros processos aqui que a literatura fala, trata para a gente em relação aos problemas sexuais, são os processos relacionados às crenças sexuais disfuncionais, certo? Um conjunto de coisas que eu acredito, que eu trago aquilo como verdade para a minha vida, que a partir dessas minhas crenças, daquilo que eu desenvolvo como uma verdade, a partir dessas crenças, elas vão agir como filtros para as situações que vão acontecendo, tá? Um exemplo simples. Se eu acredito, se eu tenho uma crença, por exemplo, de que sexo é pecado, tá? De que a mulher, por exemplo, não pode demonstrar que é pecado que a mulher demonstre desejo, ou que ela demonstre orgasmo, certo? Então, se eu tenho uma crença dessa, consciente dela ou inconsciente dela, certo? Você consegue perceber que quando a pessoa vai para uma situação sexual,
ela já vai com um monte de emoções associadas a isso, de que ela não deveria estar sentindo isso, de que ela não poderia estar sentindo aquilo. E muitas vezes não é nem uma emoção muito clara, é simplesmente uma sensação ruim, uma sensação de que parece que eu estou fazendo algo errado, que eu não deveria estar sentindo isso, que tem algo errado aqui comigo, tá? E a partir disso, as respostas acabam não acontecendo da forma que a gente gostaria que acontecesse, tá? Então, as crenças sexuais disfuncionais, não estou dizendo de que uma crença ela é certa ou que ela é errada, mas sim que ela é funcional ou disfuncional para aquela pessoa, tá? Que uma determinada crença está trazendo um desfecho bom ou ruim para a situação sexual daquela pessoa. Então, esse é um processo que está associado a várias questões, às várias dificuldades em relação às queixas sexuais, certo? Um outro processo que também está associado às disfunções sexuais é aquilo que a gente chama de crenças de alta valência emocional. Então, às vezes, não é só o que a pessoa acredita, mas o quanto que aquilo que ela acredita está carregado emocionalmente para aquela pessoa. Vou dar outro exemplo aqui. Teve uma vez que, que eu atendi uma uma mulher até jovem, né? A Carol falou, pode repetir? Repetir o quê, Carol? Qual parte? As crenças? As crenças sexuais? Crenças de alta valência? Crença de alta valência, tá? Crenças de alta valência emocional. Entendeu? Conseguiu aprender? Valência. Crenças que têm um alto valor de emoção, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, você vai entender melhor. Teve uma vez que eu atendi uma mulher, há bastante tempo atrás, quando eu trabalhava ainda só com a terapia tântrica. Ela me procurou uma vez com reclamando da questão de orgasmo, que ela não conseguia sentir orgasmo com a penetração. E ela se sentia inadequada por causa daquela situação. Ela, inadequada não, ela se sentia que tinha algo errado com ela, porque ela não conseguia ter orgasmo, certo? Ela conseguia dizer que conseguia ter orgasmo na masturbação, tal, mas quando ia para a relação sexual, ela não conseguia ter orgasmo. Aí eu perguntei como é que era a sua relação sexual. E a relação dela era basicamente penetração, tá? E ela ficava naquilo, né? Não conseguia ter orgasmo, achava que tinha alguma coisa errada com ela, tal, porque é normal toda mulher ter orgasmo, penetração, é normal que a mulher goste da penetração e se tem orgasmo por ali. Entende? Isso era o que ela acreditava. E eu me lembro que eu falei para ela, falei assim, olha, não é, apesar de que a maioria das pessoas acreditam nisso, o que o que a ciência tem mostrado para a gente, o que os estudos têm mostrado para a gente, é que, na verdade, a maioria das mulheres, elas não sentem orgasmo só pelo estímulo da penetração. Não é o estímulo mais prazeroso para a maioria das mulheres, certo? Então, o fato de você ter dificuldade em ter orgasmo só com o estímulo da penetração não é uma disfunção, não é uma coisa errada que tem no seu corpo, não é uma inadequação do seu corpo. Isso é sim para a maioria, tá? Porque não é esse o estímulo mais adequado. E sim, tem outros estímulos do clitóris, outras coisas, tal, falando. E a reação dela foi um ufa, né? Foi assim, ufa, que bom que não tem nada errado comigo, né? Que bom saber disso. E agora buscar os estímulos mais adequados, certo? Isso foi uma crença, essa foi uma crença que foi simples de resolver. Era uma crença disfuncional. Por que ela era uma crença disfuncional? Porque ela acreditava que ela tinha que ter orgasmo pela penetração, certo? Era a crença que ela tinha. Então, essa crença, para ela, era disfuncional. Por quê? Porque a partir do momento que ela acreditava nisso, que o sexo era assim, ela tinha que ter prazer assim, tá? Ela não conseguia ter prazer assim, certo? Porque o corpo dela tinha alguma coisa errada? Não, porque ela estava acreditando numa lógica que para ela não funcionava e que para a maioria das mulheres realmente não funciona, certo? Então,
Eu fazendo essa simples explicação, que é que a gente chama de psicoeducação, né, que é levar uma informação baseado em coisas com embasamento, né, informações com embasamento, essa informação para ela já foi uma virada de chave, entende? Então, esse é um tipo de crença que, no caso dela, não era uma crença de alta valência emocional. O que que seria, por exemplo, uma crença de alta valência emocional? Uma mesma mulher acreditando que o sexo tem que ser através da penetração, que esse é o sexo normal, né? Então, que a mulher tem que ter orgasmo através da penetração, certo? Só que ela associa isso à questão de ser mulher de verdade. E a gente vê isso também muito em homens, tá? Associar a questão da ereção não simplesmente uma questão sexual, mas uma questão de se sentir homem. O homem de verdade, ele tem ereção, ele consegue sentar ereção. A mulher de verdade é aquela mulher, uma mulher completa, é aquela mulher que tem orgasmo através da penetração, que essa é a forma normal de ter sexo, certo? Ou se não, é só através da penetração que eu vou conseguir manter o meu relacionamento, que eu vou conseguir manter o meu casamento, tá? Então você percebe que o valor emocional que essa pessoa dá para essa determinada crença, ele é muito maior do que simplesmente a da minha paciente lá no caso, que só de eu levar uma informação para ela, ela já conseguiu virar a chave. Isso explica porque muitas vezes algumas pessoas, mesmo tendo consciência de que um determinado comportamento não é adequado, continua fazendo, continua fazendo o mesmo comportamento. Por quê? Porque está associado a crenças de alto valor emocional para aquela pessoa. E nós sabemos que nós somos seres que tomamos muito mais decisões baseadas nas nossas emoções do que nas nossas razões. Então, aquilo que é carregado de valor emocional para mim, uma crença, por exemplo, crenças religiosas, por exemplo. Crenças religiosas tendem a ser crenças de alta valência emocional, porque são crenças que têm que carregam uma dose de emoção forte, uma dose de valores estruturantes enquanto fatores de identificação da própria vida daquela pessoa, certo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no chat aqui. Ah, José Semião falou: você falou algo que me surpreendeu, afirmando que a regra é ter que é regra a mulher ter orgasmo com penetração. Verdade isso? Não, falei o contrário, não é isso. Agora, quando isso não acontece, não frustra sua mulher, mas também seu parceiro. O que eu falei é o seguinte, José, é que na maioria das mulheres, elas não têm orgasmo com o estímulo da penetração, só com o estímulo da penetração, certo? A maioria das mulheres tem orgasmo com outros tipos de estímulos, certo? O que a literatura mostra para a gente é que isso aí varia em torno de 5 a 10%, às vezes 10% é até assim, bem estimado, de mulheres que têm facilidade de ter orgasmo com a penetração. A maioria não tem. E isso não é anormal, isso não é anormal para o corpo da mulher. Por quê? O local de maior prazer, geralmente, né? O local que gera maior estímulo prazeroso nas mulheres, via de regra, é o clitóris, e não o canal vaginal, certo? As mulheres que têm mais facilidade de ter orgasmo com a penetração é muito pelo um estímulo indireto do clitóris, porque o clitóris ele não é só aquela pontinha que aparece ali para fora. Ele tem uma estrutura interna grande que ele abraça o canal vaginal, principalmente ali logo na entrada dele, tá? Então, quando a mulher está muito excitada, o clitóris também é um órgão erétil, ele se enche de sangue, então ele fica mais engurgitado ali também em volta do canal, e aí por isso, por essa razão que, que as mulheres têm prazer também por ali, certo? Mas, via de regra, a maioria das mulheres tem sim muito mais facilidade de chegar ao orgasmo através de uma estimulação clitoriana, certo? Do que através da penetração, entende? E isso que você falou faz sentido quando você diz, né? Quando não acontece, não frustra só a mulher, mas também o seu parceiro. Isso é verdade.
Por quê? O parceiro acha que a principal fonte de prazer dela é a penetração, ela também acredita, muitas vezes, que é a penetração a principal fonte de prazer dela, e aí, quando isso não acontece, os dois acham que tem alguma coisa errada. Sendo que, na verdade, a única coisa que está errada, que está disfuncional aí, é o fato dos dois acreditarem que a penetração é a principal fonte de prazer dela. E geralmente não é. Geralmente não é. Olha para você ver, por exemplo, o que os estudos mostram também. Que mulheres que têm relações com outras mulheres, ou seja, as mulheres homossexuais, as lésbicas, têm muito mais frequência de orgasmo do que as mulheres que têm relações heterossexuais, ou seja, mulheres que se relacionam com homens. É mais do que o dobro a taxa de orgasmo das mulheres que se relacionam com outras mulheres do que mulheres que se relacionam com homens. Justamente porque geralmente a relação entre mulher e homem é baseada numa relação penetrativa, né? Já, é claro que tem outros fatores também, tá? Já uma relação de mulher com outras mulheres já tem mais estimulação do clitóris, já tem mais sexo oral, já tem mais carícia, já tem mais outros tipos de estímulos que geralmente são mais interessantes para as mulheres, certo? Isso não quer dizer que a penetração não seja prazerosa. Só não é, geralmente, a forma mais fácil da mulher atingir o orgasmo. Entende? Carol comentando aqui, né? Muitas mulheres acabam se relacionando com mulher por isso. Tem muitas amigas que trocaram seus namorados por namoradas. E sim, isso aí, isso existe mesmo. A gente vê essa situação justamente por causa disso que a gente está falando, né? E isso E olha só para vocês verem que interessante, né? Isso que é entender esses processos. Como que as crenças, como crenças disfuncionais vão impactar na função sexual. Então, essa mulher vai chegar para mim com uma queixa de ou de falta de orgasmo ou de falta de desejo. Vamos pensar nessa crença aí da penetração, né, que a gente está falando. Então, essa mulher vai chegar para mim com essa crença ou de falta de orgasmo ou de falta de desejo. Entende? Por quê? Porque ela está tendo relação com o parceiro de forma penetrativa e ela não tá sentindo muita coisa. Então pode ser que ela vá perdendo o desejo, tá? Ou senão ela não vai ter orgasmo. E muitas vezes o parceiro, o homem, vai chegar com uma crença, vai chegar com a crença não, vai chegar com uma, uma disfunção de ou de perda de ereção, pode acontecer, porque o cara tem aquela ideia de que ele precisa dar prazer para a mulher e ele não está conseguindo dar prazer para a mulher, então ele já começa a ficar encucado, como o próprio colega aqui falou, né? Ele começa a ficar frustrado, ele começa a achar que ele não está sendo bom o suficiente para aquela mulher, e aí ficam os dois, aí a gente entra num negócio que a gente chama, num ciclo de falha, que a gente chama também de metacognição, ou de metapensamentos. Você ficar pensando em cima daquilo que a outra pessoa está pensando. Olha para você que balaio de gato que vira esse negócio, certo? Por quê? A mulher está lá, não consegue ter prazer. Aí o homem está lá e fica frustrado porque não consegue dar prazer para a mulher, tá? Aí ele acha que ele que não é bom o suficiente. Aí a mulher acha que tem alguma coisa de errado com o corpo dela, que ela não consegue sentir aquele negócio. Ou senão a mulher às vezes culpa o homem, então ele que não sabe como é que, né, como é que tem que fazer para me dar prazer. Só que às vezes nem a própria mulher também sabe o que ela precisa para ter prazer. Entende? Simplesmente por acreditar que o prazer tem que vir pela penetração. Por uma crença, certo? Vira às vezes esse balaio de gato todo. Então, aonde que a gente tem que mexer? A gente tem que tratar a disfunção sexual? Claro que não. A gente tem que tratar o processo. A gente tem que mexer nas crenças. A gente tem que mexer na estrutura de crenças, nessa estrutura que a gente chama de estrutura cognitiva. Pensa a estrutura cognitiva como uma caixinha de informações, né? Quais informações que eu tenho sobre o sexo? O que que eu acho que é o sexo? O que que deve ser o sexo? O que que é sexo? Eu tenho que ir lá na minha cabeça, né? Um conjunto de informações, de sentimentos, comportamentos, enfim, tá? Então, não adianta eu pensar ali, não, deixa eu ver qual que é o protocolo de tratar essa disfunção sexual aqui que essa pessoa está apresentando aqui. Não vai resolver, você tem que pensar, não,
Deixa eu pensar qual que é o processo que está influenciando nessa pessoa que está fazendo com que ela apresente essa queixa. Aí é a forma legal da gente pensar, né? A Carol comentando aqui, meu namorado muitas vezes não gozava ao final da relação. E isso fez eu me sentir mal, pois achava que eu não estava fazendo direito ou não era gostosa para ele, tá vendo? As crenças em cima os pensamentos em cima de pensamentos. Né? Acabou que eu perdi a vontade de transar com ele por não me sentir desejada. E aí, muitas vezes, ele pensou que você não desejava mais ele. Porque você não queria mais, e muitas vezes ele achou que era ele que não estava sendo bom o suficiente. Tá? Acabou que era só porque ele estava tomando antidepressivo escondido, né? Dedurei ele para a psicóloga dele e tudo se resolveu. Nada com uma boa comunicação. Inclusive, falando em comunicação, esse também é um dos processos, certo? Que a gente chama de comunicação sexual disfuncional. Esse também é um dos processos que leva às disfunções sexuais. A dificuldade de comunicação. Esse caso que você citou aqui, né, de você com seu namorado, é o caso que depois acabou se resolvendo, né? Vocês descobriram por que estava acontecendo isso tudo e vocês conseguiu se resolver. Mas vamos supor que vocês fossem pessoas que não conseguiam conversar sobre isso, porque eu tinha vergonha, ou porque eu não queria falar sobre isso, tinha medo de ofender o outro, né? O que o outro vai pensar de mim, entende? Então, se vocês não tivessem essa capacidade de comunicação sexual, e são poucas pessoas que têm, vocês vão ver muitos problemas, principalmente casais, tendo problemas com relação à sexualidade, porque não tem uma comunicação sexual adequada. Não consegue conversar abertamente sobre esse assunto. Ou porque tem medo de ofender, o que o outro vai pensar de mim, ou porque tem medo de ser julgado, de ser julgada, certo? Às vezes a pessoa está, às vezes você está lá fingindo que está gostando do negócio só para o seu. Muito típico, tá? Principalmente relacionamento heterossexual. A gente vê muito isso. Mulher fingindo que está gostando de um negócio só para o cara ter a sensação, para ela deixar o cara ter a sensação de que ele está arrasando ali, né? Ela vai e finge que está gostando daquilo só para ele ficar legal, ficar bem, ou ele gozar logo, rápido, para acabar logo com aquilo. Então você finge que gosta, finge que goza, e aí no final fica todo mundo, né? Você acha que está fazendo um bem para a pessoa. E muitas vezes você não quer falar para a pessoa, ó, fulano, isso que você está fazendo não tá legal, eu não estou gostando disso. Muita gente tem vergonha de simplesmente falar isso. Falar que aquilo que o outro está fazendo, ela não está gostando. Muita gente não consegue falar isso, esse nível de dificuldade. Entende? Por quê? Ah, não, porque se eu falar isso, ele vai se sentir ofendido, né? Ele vai se sentir desmoralizado, ele vai achar que ele não é o suficiente para mim. Eu fico pensando no que o outro pode pensar. Isso que são os metapensamentos, ou as metacognições que a gente fala. Eu estou criando pensamentos em cima daquilo que o outro pode pensar, tá? Então, a falta de a comunicação sexual disfuncional também é um processo disfuncional que vai agir como fator de vulnerabilidade ou até fator de manutenção do problema. Se eu tenho um problema sexual ali dentro de um relacionamento, dentro de um casal, e eu tenho uma baixa capacidade de comunicação sexual, aquele problema tende a se manter ou piorar, tá? Então, nesse caso, quando eu percebo isso, muito mais do que eu achar que tem alguma disfunção sexual ali, do que alguém está com falta de desejo, porque chega para você dessa forma. Ah, fulano não me deseja mais. Ou se não, muitas vezes, principalmente relação que é monogâmica, tá? A pessoa só se relaciona ali dentro daquela relação. A pessoa vai chegar para você reclamando falta de desejo. Ah, não estou mais com desejo de transar com meu marido, não estou mais com desejo de transar com a minha esposa, não estou mais com desejo de fulano, tá? Às vezes não é que você tem falta de desejo, às vezes o sexo com aquela pessoa tá ruim. Não é porque você tem um problema ou porque a outra pessoa tem um problema, é porque vocês não estão conseguindo comunicar. Vocês às vezes não têm capacidade de falar o que um gosta, o que o outro gosta. Então, o processo da comunicação sexual
é que está disfuncional nesse casal. Então não adianta eu procurar protocolo para tratar uma disfunção. Eu tenho que ensinar esse casal, ou essa pessoa, ou ajudar essas pessoas a se comunicarem melhor, de forma mais assertiva. E aí eu vou acertar no meu tratamento. Muito mais do que ficar buscando um protocolo de tratar uma falta de desejo. Às vezes a falta de desejo ela está associada a esses processos. Assim como poderia ser a falta de orgasmo, tá? Poderia estar associado aí. Entende? Então, nós falamos aqui, por exemplo, de três processos, né? Das crenças sexuais. Nós falamos aqui das crenças de alta valência emocional e a gente falou aqui da comunicação sexual. E para cada processo desse, para cada um desses processos, a gente vai ter determinadas técnicas que a literatura aponta que são mais eficientes para a gente trabalhar com esses processos. Eu não vou ter como esmiuçar cada um deles aqui, porque senão a gente faz um curso inteiro, né? Só falando desses processos e técnicas para a gente trabalhar com cada um deles. Eu falei de três, mas olha só outros que podem ter. Então, eu falei de crenças sexuais, falei de crenças de alta valência emocional, e aí, crenças de alta valência emocional são crenças que são mais difíceis de você modificar, porque elas são muito carregadas emocionalmente. Como eu falei, crenças religiosas, né, valores familiares, entende? Então, são coisas que não é simplesmente uma psicoeducação. Não basta eu simplesmente falar para a pessoa assim, não, isso aí que você está pensando não é assim que funciona. Funciona assim, assim, assado. Beleza. Você informou para a pessoa que aquilo funciona assim, né? Você informou para a pessoa que sexo não é pecado. Tá? A pessoa casou agora, né? Ela está casada lá, você está casada com seu marido, por que que você está achando que sexo é pecado? Não, isso não faz sentido, tá? A pessoa entendeu, realmente não faz sentido. Mas aquilo tem uma valência emocional, aquilo é carregado de tanta emoção, né, de valores importantes que ela deu para ela, que aquilo foi dado, né, emocionalmente para ela durante o desenvolvimento, que se você não mexer na questão, na emoção associada, você não consegue mudar o comportamento. Você não consegue mudar as sensações fisiológicas que aquela pessoa vai ter toda vez que ela vai para uma relação sexual. Entende? Outro processo, comportamentos e repertórios sexuais também são processos que, que se tiverem disfuncionais ou forem muito rígidos, eles se tornam um fator de vulnerabilidade para manter dificuldades sexuais. Por exemplo, uma pessoa que só consegue ter orgasmo de um único jeito, numa única posição, num único estímulo. Teve um caso assim, né? Não fui eu que atendi, não, mas foi um outro de uma pessoa de uma professora minha que falou desse caso, né? Tinha uma pessoa, tinha uma mulher que ela é heterossexual, né? Casada, tal, o marido dela, ela só conseguia ter orgasmo em uma posição específica, certo? Que ela ficava com o marido dela, beleza? O que aconteceu? O marido dela, alguns anos depois, né, deu um problema na coluna, de forma que aquela posição não tinha como mais ele ficar, por causa da questão da coluna dele. Eu não me lembro qual que era a posição especificamente, não. Só sei que o problema da coluna dele fez com que ele não conseguisse mais manter aquela posição. O que aconteceu? A mulher parou de ter orgasmo. A mulher parou de ter orgasmo, eles foram acabando, foi ficando, a relação acabou esfriando. Então, o que que é isso? É um repertório sexual rígido. Se eu só consigo ter prazer de uma forma específica, se aquela forma específica não tiver mais presente, enquanto ela está presente, beleza. Mas se eu não tiver como acessar mais aquela forma, eu não vou conseguir ter prazer mais. Então, isso deixa a pessoa mais vulnerável a ter problemas e dificuldades sexuais. Então, quanto mais rígido é o repertório, ou seja, eu só faço desse jeito. Qualquer outra coisa aqui eu não aceito. Eu não aceito usar um vibrador, por exemplo, porque eu não aceito que a minha mulher use um vibrador, porque é só eu que posso dar prazer para ela, né? É só o meu pinto que pode dar prazer para ela. Não aceito colocar nada aqui no meio entre a gente aqui, certo?
Então, quanto mais rígido é o seu comportamento e o seu repertório sexual, mais vulnerável você está a ter problemas e disfunções sexuais, certo? Outro processo, intimidade e conexão, né? Pessoas que têm dificuldade de criar intimidade, de criar conexão. Muitas vezes o que falta é essa habilidade de criar conexões. Isso aí acaba, com o tempo, matando o desejo sexual também. Outro processo, aquilo que a gente chama de assertividade sexual. O que que é isso? É a sua capacidade de saber o que que você gosta, quais os estímulos são mais adequados para você e você buscar isso dentro da relação sexual. Porque tem gente que sabe o que que gosta, mas na hora da relação não quer fazer por um motivo ou outro, né? Por alguma coisa assim. Então, isso aí são pessoas que têm baixa assertividade sexual, ou porque não sabe o que que dá prazer, ou porque sabe, mas dentro da relação, por um motivo ou outro, não consegue fazer ou receber aqueles estímulos ali que são mais adequados. Comunicação sexual, eu já falei também, é um processo. Estilo de vida. A literatura científica mostra, olha só que interessante. A literatura científica mostra que alguns estilos de vida são fatores de vulnerabilidade para desenvolver algumas disfunções sexuais. Olha só. O que que são estilos de vidas sexualmente disfuncionais, por exemplo? O workaholic, né? Aquela pessoa que, que, que trabalha o dia inteiro, que trabalha 24 horas por dia, que só pensa no trabalho, 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 dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, 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 trabalho, dinheiro, trabalho. Conhece alguém assim, né? Então, pessoas que vivem nessa vida estressante, inclusive, olha só, a literatura científica apontou como fator de vulnerabilidade, isso está escrito se eu não me engano, isso está até no DSM. O DSM colocou como pessoas de mais alta classe social, pessoas de alta classe social, como fator de vulnerabilidade para disfunção erétil. Olha só, que coisa interessante, né? Mas geralmente por que está associado isso? Geralmente está associado a pessoas que têm uma preocupação muito grande em relação a trabalho, né, a dinheiro, tá? E bens materiais que levam um estilo de vida muitas vezes estressante, que levam um estilo de vida estafante, né? Com muitas preocupações na cabeça, com muitas coisas para fazer, com muitas coisas para resolver, tá? Então, o que que às vezes está levando uma determinada pessoa, um determinado casal a ter uma disfunção sexual? É algum problema ali físico, biológico, tal? Não. É o processo relacionado ao estilo de vida daquela pessoa que está disfuncional para a relação sexual, tá? Estimulação sexual inadequada também é um processo, ou seja, os estímulos que eu estou recebendo ou que eu estou fazendo estão inadequados. E aí, se eu entendo, por exemplo, voltando ao caso da penetração lá, né? Se eu entendo que o único estímulo que eu sei fazer é a penetração, ou o único estímulo que eu sei receber é a penetração, aí eu começo a ter estimulações que muitas vezes não são adequadas para mim. A gente sempre tem que olhar em relação à pessoa, aquele estímulo está sendo adequado para aquela pessoa, naquele contexto, tá? Então, não vamos falar de estímulos adequados ou inadequados no geral, né? Ou ele é adequado ou inadequado para aquela pessoa especificamente, beleza? Autoimagem corporal é um outro processo extremamente importante, que a literatura científica mostra que é um fator de vulnerabilidade super importante para pessoas que têm dificuldades sexuais, né? Então, como eu me enxergo o meu corpo? Qual é a imagem que eu tenho do meu corpo? Isso é um fator, é um processo que pode levar a dificuldades sexuais, a disfunções sexuais. E hoje, cada vez mais, a gente vê essa preocupação com a autoimagem corporal, certo? E aí, por último, um outro fator que a literatura aponta, um outro processo importante que a literatura vai mostrar que está diretamente ligada às disfunções sexuais é a sua capacidade de regular ou não as suas emoções. Lembra que eu falei que nós somos pessoas, seres que tomamos decisões
baseadas nas nossas emoções. Então, se eu estou lá numa relação sexual e de repente aconteceu alguma coisa que aquilo mexeu muito comigo, tá? Ou eu brochei, ou eu gozei rápido demais, né? Ou não gozei, certo? Ou está acontecendo algum estímulo lá que eu me senti abusado, me senti abusada, tá? Quando vem uma emoção, uma tristeza, às vezes muito profunda, uma raiva ou alguma coisa nesse sentido, a minha capacidade de conseguir regular aquela emoção está diretamente ligado à minha capacidade de manter as minhas respostas sexuais naquela relação, certo? Então, se eu estou dentro de uma relação sexual e estou com muito medo de ter uma disfunção, de brochar, de gozar rápido, ou de não chegar ao orgasmo, certo? Se eu não consigo ter uma boa regulação das emoções, e para isso aqui as ferramentas de mindfulness, está cada vez mais é, a literatura científica vem falando cada vez mais sobre o mindfulness, né? Para tratamento das disfunções sexuais. Para quem não conhece, o mindfulness são técnicas relacionadas à presença, né? Atenção plena, certo? Então, dei uma estudada sobre isso também. Mindfulness relacionado à sexualidade, né? No mindfulness, quase toda a literatura científica, os guidelines mais recentes que a gente vai falar em tratamento de disfunções sexuais, eles vão falar em regulação de emoções. Isso é um fator super importante, certo? Então, mais uma vez, qual que é o principal ponto? É eu entender aquele caso que está ali na minha frente. Por isso que eu falo direto, falo muitas vezes, já falei aqui com vocês, falo na formação também. Mais importante que você saber qual técnica que eu vou usar aqui é você fazer uma conceitualização de caso bem feita, é você entender bem o caso que se apresenta ali na sua frente. Quais os fatores estão agindo aqui como fator de manutenção dessa queixa? Qual o estilo de vida, o que está acontecendo na vida dessa pessoa que está impactando nessa queixa que ela está me trazendo, certo? Quais as crenças, pensamentos, emoções que essa pessoa está tendo que está levando ela a apresentar esse tipo de queixa. Então, eu preciso entender isso aqui para eu poder fazer uma intervenção mais assertiva, no ponto certo, tá? E não sair por aí aplicando protocolos e tratamentos de tudo quanto é jeito, sem saber o que está acontecendo, tá? Senão a pessoa chega lá para você reclamando falta de desejo, você vai procurar protocolos de tratamento para falta de desejo, né? Aí não, vão dar hormônio, vão colocar em plástico de testosterona, vão fazer não sei o quê. Sendo que muitas vezes a pessoa está com uma dificuldade de comunicação, a pessoa não está sabendo falar, né, sobre o que ela gosta, sobre o que ela não gosta na relação sexual, certo? Ela está tendo estimulação inadequada, né? O estímulo que tá disponível para ela na relação sexual não é o mais adequado para ela. Vai adiantar, ela pode botar em plástico testosterona até na nuca. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Se não mexer nos processos que estão disfuncionais para aquela pessoa. Entende? Por isso que é importante a gente esquecer essa ideia de protocolo de tratamento e compreender exatamente o caso que está aparecendo ali na minha frente, e aí sim eu vou mexer naquele exato processo ali que está dificultando aquela pessoa tenha prazer na relação. Pode ser que ela precise de um medicamento, pode ser que ela precise de mexer em hormônio, pode ser que sim, né? Pode ser que você veja indícios ali que seja preciso que ela faça uma avaliação médica, ginecológica, né, ou andrológica, para ver se tem alguma coisa relacionada à questão hormonal. Geralmente não é esse o caso, tá? Pode ser que seja, certo? Mas eu estou dizendo o seguinte: entenda o caso. Aquela velha máxima, né? Aquele clichêzão. Cada caso é um caso, você tem que entender o caso que está na sua frente. Senão você sai só aplicando técnicas que realmente não vai ser eficiente para aquela pessoa ali. E além de não resolver o problema da pessoa, ela vai sair desacreditada da terapia e vai sair desacreditada dela mesma. Sabe aquela sensação de você ir procurar um tratamento, você faz um tratamento e não resolve nada? Qual que é a sensação? Muitas vezes não é que o profissional é ruim. Você vai sair com a sensação de que esse meu caso não tem jeito. E quando a pessoa sai do tratamento com a impressão de o meu caso não tem jeito, para você reverter isso, é muito difícil.
Se a pessoa colocou na cabeça que o caso dela não tem jeito, ela vai carregar esse sofrimento, às vezes, pela vida inteira. E às vezes não é que o caso dela não tinha jeito, às vezes tinha sim, só que foi tratado de forma inadequada, tá? Isso aí é muito importante. Beleza, galera? E aí, gostaram da aula? Gostaram da ideia? É claro que isso aqui eu falei um monte de conceitos para vocês aqui dos processos, só citei aqui os processos, né? Falamos alguma coisa relacionada às crenças, mas tem muito mais estudos. Cada processo desse aqui tem páginas e páginas de coisas para a gente poder conversar, para a gente poder discorrer a respeito disso, né? As ferramentas mais interessantes para cada um desses processos, né? Que são importantes para a gente poder ver, avaliar, tá? E é lógico, para a gente poder entender isso com mais precisão, a gente precisa estudar mais, né? Fazer a nossa formação em terapia sexual, tá? Para que vocês possam aprofundar mais nessas questões. Tá, beleza? Dúvidas, sugestões, comentários? Fiquem à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Ah, e também, sempre que a gente fala aqui, quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem a nossa formação em terapia sexual, reconhecida pelo MEC através da Faculdade de FEX Educação. Estamos com as inscrições abertas. Quem tiver interesse de conhecer mais, né, pode me chamar no privado para a gente conversa como é que funciona, beleza? E tem gente aqui que já sabe como é que é. Estou aguardando vocês lá para a gente poder aprofundar mais nos nossos assuntos. Joia? No mais, se não tiverem perguntas, quero só agradecer a vocês, tá bom? Mais uma vez aqui pela presença. Pode falar, Carol. Fala comigo. É, tudo bom? Tá me escutando? Sim? Tá. Você tinha comentado sobre o fato das pessoas se ficarem olhando para si, não se acharem bonitas, etc e tal. Uhum. Isso pode ter alguma coisa ligada com a hipersexualização também? Com Tipo, A? nesse âmbito, hipersexualização. Porque muitos jovens hoje em dia não estão fazendo o ato, né? Eles não Sim. estão se relacionando mais de forma carnal. Uhum. Porque, não sei, que eles não querem mesmo. Se você sair perguntando aí para um jovem, eles dizem que, não, só não estamos muito afim e tal. Isso Uhum. pode se dar graças a essa hipersexualização que está tendo, até nas crianças também, que a gente vê dessas roupinhas muito curtinhas, é, de ser agora do job, que agora virou muito legal, né? Isso do job, ter um carro, você, essas coisas todas. Então a gente pode, tipo, ligar que a maioria não, né? Mas a grande maioria dos jovens que não estão querendo fazer um ato mesmo, nem que seja só por diversão, é por conta disso? Sim, a gente percebe, eu percebo, eu tenho uma filha de 14 anos, né? E de vez em quando ela chega aqui em casa, hoje mesmo ela chegou falando isso, certo? Falando lá assim, pai, eu tô abismado assim com tanto das minhas colegas. Eu fui citando o nome de uma por uma lá, fulano, não sei o quê, fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Tava, de vez em quando ela aparece chorando lá na aula e ela vai perguntar para amiguinha lá, para colega, por que que ela tá assim? Ah, porque eu tô achando meu nariz feio, que eu tô gorda, que eu tô assim e tal, que eu tô não sei o quê, né? Isso ligado a essa questão da imagem corporal, da autoimagem corporal. E a gente percebe isso sim cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. E quando você leva para um padrão, né? Quando você pensa em um padrão de beleza, que as crianças e adolescentes vão sendo expostos a esses padrões, muitas vezes irreais, cada vez mais cedo, e são cobrados cada vez mais cedo para ter esses padrões, certo? Muitas vezes eles vão ficar, sim, muito receosos de tentar qualquer tipo de relação, de ter qualquer tipo de relação, por causa da vergonha, principalmente. Um sentimento muito associado à questão da imagem corporal é a vergonha, tá? E aí, muitas vezes, ou a pessoa ou não vai para uma relação, ou às vezes, né, vai para a relação de outras formas, né? Vai para uma relação ou com pornografia, né? E às vezes até questão, por exemplo, é muito comum em homens, né? O medo
do tamanho do pênis, achar que o pênis é pequeno, aí começa a já desde muito novo usar esses remédios, né? Porque acredita que além de manter a ereção, vai ter uma ereção maior, né? Então, com certeza essa questão da autoimagem corporal que a gente percebe, isso aí não é dado que estou tirando de literatura, não, isso aí é uma percepção que eu tenho e que você também teve, né? De cada vez mais cedo, ah, as crianças estão com essa, os jovens, adolescentes, crianças estão com essa preocupação em relação ao corpo, né? A imagem que ele se apresenta. E é claro, se eles têm uma imagem de inadequação do corpo, a tendência é que eles tenham mais vergonha, mais medo de ir para uma relação. O medo do julgamento, o medo da vergonha, né? E por aí vai, né? Muito Respondi? obrigada, era só essa dúvida mesmo. Super Beleza. respondido. Beleza. Obrigado, galera. Mais alguém, se quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Se não, só agradecer vocês mais uma vez, tá? E quinta-feira que vem, eu não confirmei ainda, mas provavelmente quinta-feira que vem nós não vamos ter aqui o nosso encontro por causa do carnaval. Eu devo viajar, devo tirar um tempinho aí para um descanso, mas eu vou avisar vocês no grupo, né, confirmar direitinho se vai ter ou não. Mas, de qualquer forma, né, se não tiver agora, na próxima quinta nós teremos outras. Então, fique com a gente no grupo, não sai de lá, que toda semana, né, nós estamos aí com um assunto novo para vocês. Joia? Qualquer coisa, só chamar a gente lá no grupo, a gente bate um papo, a gente conversa, a gente tira dúvidas, beleza? Valeu, galera! Ótimo final de semana para vocês, ótimo resto de semana aí, ótimo carnaval, tá? Prudência, né? Cuidados, devidos cuidados aí que a gente precisa tomar aí na hora das festas, isso é importante. Lembre-se sempre de uma palavrinha que chama consentimento, leve essa palavra muito a sério, certo? Consentimento, algo muito importante nas nossas festas, e cuidados e prevenções são sempre importantes também para a nossa saúde, beleza? Grande abraço para vocês, um beijo e até a próxima.